Vamos aproveitar então e falar do período, né? Isso é uma dúvida pessoal que eu tenho em relação àquele período específico de transição. Primeiro, vamos pensar, a gente tinha você, Levi, o próprio Meirelles, o Portugal, o Schwarzman, que ninguém ali, politicamente, a gente pode dizer que foi praticamente uma equipe suprapartidária, porque ali ninguém tinha um viés político muito próximo do próprio governo. Então, ou seja, essa construção dessa equipe e o Palocci liderando, que eu acho que foi de suma importância a liderança dele, que entendia, assim, muita gente dizia que não, sim, entendia bastante de economia, mas ele conseguia ser um interlocutor político muito importante daquilo que vocês estavam fazendo e não arredava o pé. Eu tive oportunidade de ter algumas conversas nesse sentido, que em algumas pautas que o Ministério tinha, ele não arredava o pé e batia de frente contra o governo. Qual foi o papel da equipe do Malan nesse processo transitório? Eu acho que esse processo transitório foi um dos segredos do sucesso do primeiro governo Lula. Eu acho que um dos segredos do sucesso econômico do primeiro Lula foi o governo Fernando Henrique, foi essa equipe. Né? Só uma retificação, o Alexandre e o Murilo entram depois. Ah, é verdade. Tinha o Bernardo Api, sim. Né? O Jorge Rachid, enfim, muita gente. Mas todos eles ainda eram, você não pode dizer que exatamente vieram de um viés político que seguisse na linha do governo, né? O Bernardo sempre foi mais PT, eu não, né? Mas a equipe econômica do Fernando Henrique fez um trabalho, além do que eles construíram naqueles 8 anos, eles foram fundamentais na transição. Lembra que tinha muita desconfiança sobre o que seria um governo Lula. Um ano antes, o PT tinha divulgado um documento que era aquelas voltas ao passado da política econômica. Não, auditoria da dívida, setores estratégicos, aquela velha discurso que a gente conhece. O que gerou olhar e falar assim, olha, se é isso, eu vou para outro lugar. Foi aquele momento que disparou o dólar. O dólar disparou. Tinha um governo de dificuldade de vender papéis mesmo indexados em dólar. Né? A inflação ficou muito alta. E, em primeiro lugar, aquela equipe deu um selo de garantia que não iria acontecer aquela agenda. Deram um grau de confiança na gente muito grande. Né? E aquilo ajudou a que a temperatura não saísse de controle, em primeiro lugar. Depois da eleição na transição, a transição foi uma delícia, a transição. A gente tinha portas abertas, estava tudo arrumado, eram relações muito cordiais e de muito trabalho. Né? Todo mundo querendo construir juntos. Era difícil saber quem era Fernando Henrique, quem era Lula Palocci naquele momento. Não tinha como diferenciar. Né? E trabalhamos muito juntos. Aquela transição foi fundamental. Porque lembra, o Brasil naquele fim de 2002, começo de 2003, estava numa crise grande. A inflação estava muito alta. Chegou a bater acho que 3% no mês. Né? Já faz 23 anos. Então, já faz 23 anos. Então, mas os juros estavam muito altos. Tinha gente que defendia essas teses. Não, o prêmio de risco no Brasil, que explodiu naquele momento, está muito alto porque o juros está alto. Se você baixar o prêmio de risco, cai. Se você baixar a taxa de juros, cai o prêmio de risco. Essas teses criativas que a gente gosta. Ainda né? Teve a guerra do Iraque que deu um impulso no dólar. Foi, em fevereiro. Exato. Fevereiro de 2003. E a gente fez tudo o contrário do que se mandava. Né? A gente subiu os juros, subimos o primário, né? Soltamos um documento longo com agenda, quase 100 páginas, agenda econômica, que foi muito negociado aquele documento, mas estava lá o Bolsa Família, no começo do Bolsa Família, né? O embrião do Bolsa Família estava ali, que era a focalização dos mais pobres, toda a agenda de crédito, o primário, as comparações de números com outros países, como é que é a previdência no Brasil, em outros países, a autonomia do Banco Central, né? Questões distributivas no país. Então, isso estava lá, talvez foi um documento que gerou muita polêmica na época, curiosamente mais pelo que deveria ser o Bolsa Família. A gente foi criticado pelos economistas da esquerda, né? Aquela agenda liberal, né? do Bolsa. Enfim, mas é coisas da política, enfim, você tem que enfrentar. Mas você tem toda a razão. Aquela transição foi fundamental e o Palocci liderava a gente, né? Liderava com muita competência na política e muito cuidado com a técnica. Amanda, por favor, a sua pergunta. Boa noite, professor. Eu voltando um pouquinho para essa questão do fiscal, o Banco Central ele começou a cortar os juros com a Selic ainda num patamar muito elevado e num ambiente de inflação que está pressionada com os estímulos fiscais e também a gente levando em conta o ano eleitoral.
Esse ciclo para o senhor de queda, ele é sustentável ou o fiscal ele está limitando o espaço do próprio Banco Central? Vamos separar aqui essa discussão em duas partes. Tem uma discussão que são pequenas variações da condição da política monetária. Será que podia estar meio ponto mais baixo? Será que não? Será que devia esperar mais 2 reuniões? Será que podia ter cortado um pouquinho mais antes? E você pega as melhores pessoas de política monetária, vão ter essas pequenas divergências. Tá? É curioso que isso gera um ruído no debate que parece ter uma grande discussão. Que o juros está em 14, podia ser 10, 9. Né? Não. As pessoas mais técnicas, quando discutem, são os ajustes da margem. Como é que foi a comunicação? Será que podia ter sido um pouquinho mais? Será que não foi cedo demais? Não tem nada... Não vamos imaginar que você vai transformar a taxa de juros do Brasil via Banco Central. Tá? E esse debate é razoável, acontece no mundo inteiro e é uma coisa muito restrita. Essa é a parte 1 da resposta. A parte 2 é porque, desde que eu voltei para o Brasil, dos Estados Unidos, eu tomei uma surpresa como era o debate econômico no Brasil. Por 2 razões. Uma era essa fixação com juros e câmbio. Como se mexer em juros e câmbio geraria desenvolvimento econômico. Né? Como se o tema desenvolvimento fosse ter juros menores e um câmbio mais desvalorizado. Você pega a evidência internacional, e hoje tem quase 40 anos de trabalhos com microdados, centenas de países, depende do dado que você está pegando, 90, mais de 100 países. Já deu vários prêmios Nobel de economia, essa pesquisa. Os juros não aparecem. Não aparece. Câmbio, tem um trabalho de um economista que é bacana, mas o trabalho tem cheio de problemas técnicos, que ele acha algum impacto de um câmbio mais valorizado para países muito pobres. E que muita gente fez depois outros trabalhos, falou assim, olha, se você cuidar aqui, o teu problema, não quero entrar no termo técnico, mas tem um problema aqui na metodologia de como ele foi feito, é um trabalho mais simples, né? Mesmo assim, vale demais. Por outro lado, você tem uma agenda gigante de pesquisa sobre como é que alguns países ficaram mais ricos do que outros. Não passa pela macro. A macroeconomia, ela pode agravar o problema. Ela pode criar uma situação disfuncional, como aconteceu várias vezes na América Latina. Mas desenvolvimento não vem daí. Desenvolvimento vem de 2 coisas que a gente pode desenvolver mais, se vocês acharem que é o caso. Uma são boas regras do jogo, um detalhe fino da legislação. Que é isso? Lei de falência, lei de mercado de crédito, mercado de capitais, como é que funcionam os processos judiciais, né? Por aí vai. Esses pequenos detalhes, como é que funcionam as agências reguladoras, tempo de resolução dos conflitos, que é um mar de pequenas regras, desenhos e funcionamento das instituições, quanto à autonomia das agências, qual o papel das agências, e que levem o estímulo à competição e à busca pela inovação e o reconhecimento de quem teve sucesso. Isso não precisa ser só mercado. Pesquisa básica em ciência é assim. O governo pega dinheiro, dá para vários grupos diferentes, todo mundo quer descobrir a vacina antes, quer descobrir o tratamento do câncer do pâncreas antes, né? E cria uma competição. E, de novo, é política pública, não tem mercado aí desse lado. Ou no mercado, quem vai produzir a melhor bateria para o carro, né? Do carro elétrico, ou o aparelho telefônico mais completo, mais amigável, né? Que a população queira mais. Crescimento é a junção desses 2 fatores. O Chad Jones, que é um professor de Stanford, fala da ideias, né? O Paul Homer, que foi de Stanford, ganhou o prêmio Nobel, né? Começou a perceber isso. A Guion e Holt também ganharam o prêmio Nobel, fizeram anos depois, um pouco depois, um trabalho diferente, mas na mesma linha, com o mesmo resultado, e toda a pesquisa aplicada, né? E para ter ideias, então, além das regras das instituições, que a gente descuida imensamente no Brasil, para ter ideias, tem que formar gente, tem que cuidar da educação, tem que conhecer e educação tem técnica, não é o que a gente faz. A educação tem técnica. As crianças têm idade certa para aprender português, matemática. Sim. Qual é o processo didático para ensinar português? Quando é que você vai entrar os outros temas, né? Mas gestão na sala de aula, gestão das escolas, gestão do sistema escolar, a gente descuida imensamente disso, com raras exceções.